Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de matemática daqui da Escola Governador Luiz Cavalcante, né? Especificamente para vocês nono A e nono B vespertino. Gente, estamos aí finalizando o nosso primeiro bimestre, né? Infelizmente não podemos ainda voltar presencialmente, mas estamos aqui estudando no método que a gente pode estudar, que é esse método à distância. Esperando que em breve voltaremos, com fé em Deus, para as nossas aulas presenciais. Mas vamos iniciar os assuntos agora do segundo bimestre, né? Já encerramos o primeiro e vamos ao segundo, né? Independente da nota de vocês, eu peço que vocês se empenhem, acompanhem, para que lá na hora da provinha de vocês eles tenham um desempenho bom, como muitas pessoas tiveram, né? E sempre avisando os colegas a importância de estar vendo as nossas aulas online, certo? Então, gente, o nosso assunto de hoje, vou passar aqui para vocês, já está aí na tela de vocês, que é a potenciação de base 10. Gente, a gente começou agora a trabalhar com notação científica, né, ou notação de base 10, como está escrito aí para vocês. Prestem bem atenção, que é uma coisa bem simples, certo? Não é difícil. E aquela coisa, eu vou ter esse momento aí que vou tirar as dúvidas de vocês, só mandar lá pelo WhatsApp, que eu estarei ajudando vocês caso haja alguma dúvida. Eu coloquei aqui um pouquinho grande só para que vocês vejam aí a definição, certo? Então eu vou ler aqui a definição para vocês, prestem bem atenção. As potências de base 10 são formadas pelo algarismo 1 seguidos de zeros da quantidade de números do expoente. Se quisermos representar a potência de 10 elevado a 25, teremos o número 1 seguido de 25 zeros. Portanto, a potência 10 elevado a n é formada pelo algarismo 1 seguido de n vezes o algarismo zero. Gente, pode ficar um pouquinho confuso aqui nessa definição, mas aqui nos exemplos vocês vão ver que vai ser uma coisa bem simples, certo, gente? Preste atenção aqui, eu tenho 10 elevado ao expoente 15. Gente, vamos lembrar aqui o que é expoente, o que é base. Vocês já viram isso aqui. No 10 eu tenho a minha base, que é o 10, 10 e elevado à quinta potência. Tenho 10. E o expoente, gente, é um número pequenininho aqui em cima, certo? Que nesse caso aí é o 5. Ok? Então, eu tenho o 10, que é a minha base. Quando a gente está falando em base 10, que é o nosso título aqui, potência de base 10, isso quer dizer que sempre a base vai ser 10, certo? Então, o que a gente quer com esse assunto é que vocês entendam que quando eu tenho uma base 10 desse tipo aqui, 10 à quinta, vocês podem transformar ela no seu número normal. Como assim? Vai responder a potência, professor? Sim, mas a potência ela fica bem simples de ser vista. Por quê? Se eu tenho um 5 como expoente, gente, o expoente ele é bem importante. Olha para esse númerozinho aí que eu circulei, que nesse caso é o 5. Ele é importantíssimo. Por quê? Porque eu vou pegar aqui, como diz a definição, vou iniciar sempre com 1. Esse 1, gente, sempre inicia aqui na base 10. E o meu expoente, que nesse caso aqui é o 5, vai ser a quantidade de zeros que eu vou colocar aqui na frente. Olha como é fácil, gente. Bem simplesinho. Né? Mamão com açúcar, como diria os meus antigos professores. Não sei se é porque eles gostavam de comer mamão, gente, mas mamão com açúcar deve ser bom, né? Vamos lá, deixa para lá. 10 à quinta. Então, como é que eu vou utilizar essa base 10 em notação científica?
ou potência de base 10, né? Que ela está em potência de base 10 e agora eu vou deixar em número normal. Como é que eu faço? Pego 1 e aqui o 5 vai ser a quantidade de zeros, então 5 zeros. Ó, então eu tenho aqui 100.000, é a minha base 10 aqui, certo? Que legal, então é fácil, né, professor? É, vamos ver um outro exemplo aqui, rapidinho. Tenho 10 ao oitavo. A gente pode não estar muito bem aí, mas esse expoente aqui, ele é o 8. Porque nesse estilo de letra, o 8 fica um pouco embaçado, mas não tem problema. Ele é um 8. Então, vamos lá. Como assim? Então, como é que eu vou fazer essa minha base 10? Transformar em um número comum, né? Um número natural. Isso. Eu vou colocar o 1. E a quantidade de zeros é a quantidade do meu expoente. E se vocês contarem aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu coloquei 8 zeros. Ah, professor, então agora eu entendi. O meu númerozinho pequenininho, que é o meu expoente, vai ser a quantidade de zeros. E sempre vai começar com o meu número 1, professor? Sim, porque quando se fala em base 10, o resultado sempre vai começar com 1. Ah, professor, então no caso se eu tiver aqui, ó, o 2 elevado à 10ª potência. Isso aqui é uma base 10? Não, gente, isso aqui não é uma base 10. Eu tenho uma base 2. Então, nesse caso, eu não vou começar com 1 e vou colocar 10 zeros. De maneira nenhuma. Por quê? Porque a minha base é 2. Então, essa regra só vale para a base 10. Certo, gente? Bem simplesinho mesmo. Gente, ó, vocês também podem fazer o inverso. Por exemplo, se eu tenho aqui um número qualquer, né, onde ele começa com 1 e o resto é tudo 0, gente, não olha os numerozinhos tronchos, viu, gente? Isso aí é só vocês que estão vendo. Tá tudo certinho, tudo bonitinho. Então, ó, vamos ver um exemplo aqui, ó. O 10.000. 10.000, certo? Então, ó, no 10.000, eu posso transformar ele numa base 10? Posso sim. Olha só, gente, é o inverso do que está aqui. Como assim? Como é que eu vou fazer? Se é base 10, então a minha base, que é o meu número grande inicial, vai ser 10. E aqui vai ter um expoente. Mas que expoente vai ser? Esse expoente vai ser da quantidade de zeros que tem no meu 10.000, que nesse caso aqui vai ser o 4. Então aqui, ó, 10 a 4. Ah, se tivesse 1.000 zeros aqui, ia ser um 1.000 aqui em cima. Se tivesse 50 zeros aqui, seria o 50 aqui como expoente. Certo, gente? Bem simplesinho mesmo. Não dá para errar isso aqui. Vamos lá, gente. Vamos ver um outro exemplo aqui, ainda de base 10. Só que esse agora, como vocês já estão enxergando aí na tela de vocês, ele fala em expoente negativo. Ou seja, o carinha pequenininho daqui, ele é negativo, ou seja, um número menor que zero. Vamos ver a definição. Se tivermos um expoente negativo, podemos escrevê-lo na forma decimal, sendo que o número do expoente indica a quantidade de dígitos após a vírgula. Por exemplo, vamos ver esses exemplos aqui, esses dois que eu coloquei para vocês. Gente, ó, eu tenho aqui, como vocês já estão vendo, o 10 como base. Isso é a minha característica da base 10, que é o que eu estou passando para vocês. E o meu expoente não é um 3, ele é o menos 3, que é uma coisa diferente, né, gente? É um número negativo. Então, o que essa definição está dizendo? Eu vou transformar ele em um número decimal, certo? Um número decimal, como vocês sabem, são aqueles números que não são inteiros, né? São partes de um inteiro, né? Que são representados como números decimais. Como assim, professor? Não entendi. Preste atenção. Aqui eu não vou colocar um 10. Não. Eu vou fazer o número decimal, onde o número decimal
vai iniciar sempre com 0 e vírgula, gente. 0 e vírgula. Sempre. Minha base 10, ele sempre inicia com 0 e vírgula. Certo? Então, coloca o 0 e a vírgula. Depois que colocou o 0 e a vírgula, eu vou olhar quem? O meu expoente. Quem é o meu expoente? Aqui é menos 3. Ah, é menos 3. Então, o que é que eu vou fazer? Isso quer dizer, gente, que o meu número vai ter 3 casas decimais. O que são casas decimais, professor? Não lembro mais. Casas decimais, gente, nada mais são do que os algarismos que vêm após a vírgula, ou seja, à direita da vírgula. Então, eu tenho aqui, ó, 0,001. Como assim? É isso mesmo, um milésimo, que essa a gente for ler corretamente, né? E como é que eu sei que vai ser isso? E quando é que vai terminar? Gente, é muito simples. Se ele é base 10, esse último númerozinho aqui da direita, ele sempre vai ser 1. E o resto vai ser 0. Certo? Então, ó, 0 e vírgula, inicial, nunca muda. E a quantidade de números depois da vírgula é o meu expoente. Nesse caso aqui, como eu tenho menos 3, vai ser, ó, 3 casas decimais. 1, 2, 3. E o último sempre é 1. Gente, ó, o último algarismo nessa historinha de base 10 sempre vai ser 1. Certo? Entendido, né? Aí vocês vão dizer assim, muito bem. Então, nesse caso aqui, ó, vamos ver um outro exemplo. 10 elevado a menos 10. Podem ver aqui que o expoente dele é negativo. Então, eu sei que vai ser um número decimal. A minha representação vai ser decimal. Então, eu tenho 10 a menos 10. Olha que legal. Então, o que é que vai acontecer? 0 e vírgula sempre acontece. Ele vai sempre aparecer quando eu estou falando em base 10, de expoente negativo. E vou contar agora as casas decimais, ou seja, os numerozinhos depois da vírgula. Se o meu expoente é 10, então vai ter 10 algarismos depois da vírgula, sendo que o último sempre é 1. Sempre, não é de vez em quando, é sempre. Certo? Então vamos lá. Contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então são 10 algarismos depois da vírgula, onde o último sempre é 1. Certo, gente? Olha como é fácil. Não tem nenhum problema para que vocês consigam identificar. Ah, professor, e o inverso como o outro eu posso fazer? Pode. Vamos colocar aqui um número decimalzinho, lindo e maravilhoso, do jeito que eu sei fazer. Lembrando, gente, que eu só posso fazer base 10 se aquele númerozinho ele terminar em 1. O último algarismo da direita tem que ser 1. Ah, professor, se eu colocar um 2, eu posso colocar em base 10? Nunca, jamais. Então vamos lá, como é que eu vou fazer o contrário? Simples, simples. Se eu estou transformando em base 10, então eu vou ter que colocar base 10. Ó, bota logo o 10 aqui. E o meu expoente vai ser a quantidade de algarismos depois da vírgula. Gente, ó, esse primeiro 0 ele não conta. Lembrem-se, para ser o expoente eu vou contar depois da vírgula, à direita da vírgula. Então, nesse caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui, ó, expoente 6. Vai dizer, ah, professor, então vai ser expoente 6 positivo? Não, porque se aqui é um número decimal, isso quer dizer que a minha base aqui, no caso o meu expoente, vai ser negativo. Ó, percebam que eu tanto transformo a base 10 em um número decimal, como o número decimal em base 10. A regra é a mesma, certo? Se eu posso ir, eu posso voltar. Então, nesse caso aqui, terminou em 10 a menos 6. Essa aqui é a minha potência de base 10, que representa esse númerozinho decimal. Certo, gente? É bem fácil, gente. Vocês só precisam prestar bem atenção para que vocês não se confundam.
Mas vamos lá, gente. Vamos para terminar nossa aula de hoje, né? Ainda a nossa aula ainda não acabou, certo? Então vamos lá. Já está aí na tela de vocês também potência com expoente fracionários e radicais. Gente, isso nada mais é do que vocês transformarem uma potência com expoente fracionário em uma raiz. E também o inverso, né? Que é transformar uma raiz em uma potência de expoente fracionário. Gente, ó, só lembrando a vocês aqui, ó, de novo, essa base aqui é o número grandezinho que está aqui, que é o 2, e o meu expoente é o pequenininho de cima. Vocês podem ver aqui que o pequenininho de cima agora veio em forma de uma fração. Olha aqui, 2 terços. Então, 2 terços não está multiplicando esse 2 não, gente. Ele é o expoente, certo? O expoente do 2. Do mesmo jeito que é 2 ao quadrado, 2 ao cubo, eu também posso ter 2 elevado a 2 à terça. Então, esse 2 à terça ele é o expoente. Então, preste atenção que ele é bem simples também. Eu transformar essa potência com expoente fracionário em uma raiz. Ah, professor, uma raiz quadrada, pode ser cúbica e assim por diante, gente. Ou seja, pode ser qualquer uma raiz. Vai depender da minha fraçãozinha aqui que está no meu expoente. Gente, ó, só lembrando a vocês uma coisa. Na raiz eu tenho o meu índice, que é esse númerozinho pequenininho que fica aqui, só para que vocês lembrem o nome. Ele é o índice. Tem o meu radical, que é o desenho aqui, ó, da raiz, é chamado de radical. E tem o meu radicando, que é o número que está dentro do radical, certo? Não esqueçam isso aí, porque é super importante na hora dos cálculos, para vocês saberem o nome, que vai ficar mais fácil vocês assimilarem o assunto. Mas vamos lá. Ó, eu tenho uma potência fracionária, né, com meu expoente fracionário. Então, como é que eu vou transformar ele em uma raiz? Bem simples, gente. Ó, presta bem atenção que vocês não erram uma dessas. O 2, que é a minha base, ó, base é o número grande que está aqui, ó, na minha potenciação. Ele vai virar o meu radicando, certo? Ó, vai indo aqui para dentro da raiz. O meu númerozinho que está embaixo, ó, preste atenção, embaixo na minha fração, que nesse caso aqui é o 3, ele vai ser o meu radicando, ou seja, o númerozinho que fica fora do radical, que está demonstrando que raiz é. Nesse caso, raiz cúbica. Por quê? Porque ele está aqui embaixo, ó, é o 3 que está aqui embaixo na fração. Então, o 3 vai para cá. Ah, professor, e se aqui embaixo na fração fosse um 5? Aí seria um 5 no meu radicando, certo? Se fosse um 10, seria um 10 aqui no meu radicando. E assim sucessivamente. O de baixo sempre fica aqui fora, certo, gente? Fica fora do radical. É o meu índice. E o númerozinho de cima, gente, ó, preste bem atenção, o númerozinho de cima da fração, ele vai ser o expoente do meu radicando. Ó, percebam que o 2 não ficou sozinho aqui como radicando, não ficou sozinho dentro do radical. Ele vai ter um expoente. Que expoente é esse? Nesse caso é o 2. Por quê? Porque aqui em cima eu tenho um 2. Ah, se eu tivesse 1000 aqui em cima, aí aqui não, o meu expoente seria 1000. E assim sucessivamente. A regra é simples. Ah, professor, então chegou aqui e acabou? Não, gente, para que vocês finalizem, ela tem que estar o máximo simplificada possível. Ou seja, se eu tenho aqui 2 ao quadrado, eu sei quanto é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, porque é 2 vezes 2. Vocês já aprenderam isso, né? 2 ao quadrado nada mais é do que o 2 que multiplica ele mesmo 2 vezes. É regra de potência simples. Ó,
E 2 vezes 2 nada é mais que 4. Então, por isso que aqui virou 4. Certo, gente? Espero que vocês tenham entendido. Ah, professor, então vamos continuar. Vamos ver outro exemplo. Eu não gosto de ver só um, eu gosto de ver vários. Vamos lá. Eu tenho aqui o 5, que é a minha base. E eu tenho aqui o meu expoente 1/2. Ó, expoente fracionário. Vamos transformar isso em um radical, ou seja, em uma raiz. O que é que eu faço? O de baixo, ele sempre vem para o meu índice. Aí você diz, professor, eu não estou vendo 2. Aí o senhor me atrapalhou todo aqui. Gente, ó, quando a raiz ela é quadrada, ou seja, quando o índice é 2, eu não preciso colocar, certo? Isso aí é a regra da radiciação que vocês já aprenderam há muito tempo. Então, por isso que eu não coloquei o 2. Mas se colocar vai estar errado? Não, não vai estar errado. Só que eu não preciso. Então, ó, o 2 que está aqui embaixo, ele vai para o meu índice. E o 1, que é o de cima, que eu vou destacar ele agora em verde. Esse 1 aqui, ele vai ser o meu expoente do radicando. Ó. O que é o radicando, gente? Ó, o mesmo 5. Então, 5 não muda. Ó. 5 vai para dentro. E esse númerozinho de cima aqui, ele passa a ser o meu expoente do radicando. Ou seja, expoente do número que está dentro do nosso radical, que é o radical. Certo? Então, ó, ficou raiz quadrada, eu coloco 2 se quiser, e aqui dentro ficou 5 elevado à primeira potência. E a gente sabe que quando eu tenho o expoente 1, o resultado é só a minha base. Então aqui eu tenho, ó, raiz quadrada de 5 como resultado. Por quê? Porque 5 elevado a 1 é 5. Certo, gente? Espero que vocês tenham entendido essa parte aí. E como as outras que eu passei para vocês, eu posso fazer também o contrário. Transformar uma que está em raiz em uma potência fracionária. E como é que eu vou fazer? O inverso, justamente o inverso. A minha base vai ser o meu radicando, ó, ou seja, o 7zinho daquele vai ser repetido. Vou fazer uma fraçãozinha, certo? Quem vai ser numerador e quem vai ser denominador, ou seja, quem vai estar em cima, quem vai estar embaixo. Simples. O 4, que é o meu índice, ele vai para baixo. Ó, olha onde ele está aqui. Ah, professor, e esse 1? Eu não sei de onde saiu esse 1. Gente, ó, quando eu coloco só o 7 aqui, isso quer dizer que é 7 sobre 1. Por quê? 7 elevado a 1 no caso aqui. Por quê? Porque o 7 elevado a 1 é 7. Ó, percebam aqui do 5. 5 elevado a 1 foi 5. Então, mesma coisa do 7. Então, ele não está aqui, mas eu sei que ele não está sendo mostrado, mas eu sei que ele está aqui, o 1. Ah, professor, eu ia colocar um 0 aqui porque não tinha nada. Aí você erra, gente. Porque quando não tem nenhum expoente, o expoente aqui vai ser o 1. Certo? Vamos ver aqui no outro exemplo abaixo. Eu tenho, ó, índice 3, certo? E expoente 6. Ó, nesse aqui veio o expoente. Se não tivesse vindo, eu ia saber que era o 1. Mas nesse caso veio. Então o que é que eu vou fazer? Repete o 2 como base. O que está fora vai ficar embaixo. Ó, olha o 3 aqui. E o que está dentro aqui, junto com o radicando, vai ficar em cima. E nesse caso é o 6. Então a minha fração é base 2. E aqui eu tenho o 6 como numerador e o 3 como denominador. 6 em cima, 3 embaixo. Por que o 6 ficou em cima? Porque o 6 está aqui, ó, juntinho com 2. O mesmo motivo que aqui foi 1, certo? E por que o 3 ficou embaixo? Porque ele é o meu índice. O índice sempre vem para baixo. E está fora, vem para baixo. Não esqueçam.
Então, para finalizar, gente, ó, quando aparecer uma fraçãozinha redutível, ou seja, que dá para dividir, vocês podem dividir, porque toda fração é uma divisão. Se toda fração é uma divisão, então eu vou dividir. 6 dividido por 3, 2. Ah, professor, então eu vou sempre dividir, sempre que vocês puderem. Ah, aqui no 1/4 o senhor não dividiu. Por quê? Não dá para dividir nos inteiros 1 por 4. Vai dar um número decimal. Então não me interessa. Então eu deixo lá em forma de fração. Mas se o 6 dá para dividir por 3, então eu vou ter que dividir. Certo? 6 dividido por 3 dá 2. Ah, professor, mas não terminou ainda? Não, por quê? Porque aqui deu um expoente natural. Ou seja, não deu um expoente fracionário no final das contas. Então eu posso fazer a minha potência. 2 ao quadrado, que vocês já viram que é 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é 4. Por isso que finalizou ali no 4. Ah, professor, tem que fazer sempre isso aqui, sempre que der para responder. A potência. Ah, deu uma fração. Então, se deu uma fração, não é redutível como essa, então vocês não precisam fazer isso. Certo, gente? Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula.